Olá pessoal, vamos voltar para mais uma aula, né? Hoje com o tema Anatomia e Fisiologia do Envelhecimento, tá? Então aqui a gente vai observar algumas alterações, né? Física, motora, que o organismo sofre em meio a esse processo de desenvolvimento. E só para relembrarmos, né, o envelhecimento, no caso o envelhecimento saudável, é um processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional. Como assim a capacidade funcional? A partir do momento que eu começo esse processo de envelhecimento, quando é que esse processo de envelhecimento inicia? Né? Desde a infância, tá? E aí todas as fases é uma fase envolvendo o processo de envelhecimento. Tá? Então, aqui nós temos todas as fases até a fase idosa, certo? Então, aí está a questão da capacidade funcional. E essa capacidade, ela é as habilidades que nós desenvolvemos, certo? Por exemplo, quando criança, bebê recém-nascido, né, até uma certa fase, antes de andar, a criança não consegue, por exemplo, jogar futebol, né? E aí a criança, com o passar do tempo, quando inicia o processo de envelhecimento, ela começa a ter essa capacidade funcional, de chutar a bola, certo? E aí, cronologicamente, podemos dizer, né, de acordo com a faixa etária, ele vai desenvolvendo um tipo de atividade funcional diferente. No processo normal de envelhecimento, ocorrem inúmeras alterações normais relacionadas com a idade em todos os sistemas do organismo. Essas mudanças resultam em mudança na função e na aparência. Como na aula anterior nós vimos essa imagem também desse processo, né, de envelhecimento, dessas mudanças, então a gente consegue observar várias mudanças desde a infância, né, até a fase idosa, que vai tendo um aumento, né, por exemplo, na estatura, vai tendo um aumento na massa muscular, né, na questão da estrutura óssea, nos olhos, certo? Nas camadas de gordura de músculo que envolve essas cavidades ocular. E aí na fase idosa ela também vai alterando, só que de uma forma diferente. É como se na fase idosa, quando chega a um determinado limite, ele começa a retardar o que ele ganhou, né? a degenerar, desgastar o que ele ganhou, certo? Elas podem se manifestar em diferentes momentos em cada pessoa. Por isso é importante saber diferenciar as alterações normais das alterações patológicas, como eu já havia dito também. E frequentemente os primeiros sinais de envelhecimento envolvem o sistema músculo-esquelético, ou seja, geralmente inicia-se justamente a perda, né, gradual dos músculos, a diminuição da função desses músculos, como também a questão da função do esqueleto, né? Então, assim, uma coisa muitas vezes que eu conseguiria elevar o meu braço, né? Muitas vezes é simples, é uma coisa simples a se fazer, porém para um idoso começa a se dificultar. Então, uma simples elevação de um membro pode dificultar no idoso. Então, justamente porque o que se inicia primeiro a se degradar, a se desgastar, tanto o sistema muscular como o sistema esquelético. E os olhos, né, seguidos pelo ouvido, eles começam também a mudar na meia-idade. Então, aqui é caracterizado mais ou menos a meia-idade, chegando já acima dos 45, né, chegando à fase idosa, que é apresentar agora. Vocês observem, geralmente as pontas da orelha, elas tendem a crescer mais, né? Os olhos, nós vamos ver também algumas alterações oculares, mas de antemão, eu quero que vocês foquem que as primeiras perdas são músculo-esquelética, tá? E na questão da face. Então, são as primeiras mudanças que o organismo, que o corpo, né, que a fisiologia do idoso começa a alterar. Então, o envelhecimento celular, né, como o próprio nome já diz, as células elas vão envelhecendo, elas vão se desgastando até um certo ponto, chegando, né, a não ter mais a função que elas tinham, ou seja, as células que envelhecem perdem sua função, né, necessariamente também vão começar aí a funcionar
ruim, de forma pior, de forma, né, como não funcionava antes. E, finalmente, as células velhas, elas precisam morrer como uma parte normal do funcionamento do corpo, que até a gente chama justamente essa morte das células, né, de autossuicídio. Então, a célula ela entende que em um determinado ponto, quando ela está desgastada, que não consegue mais apresentar suas funções normais, ela entende que ela precisa morrer. E aí essa célula ela se autossuicida. Tá? Então, isso é uma fisiologia natural, né? É uma coisa que acontece normalmente dentro do nosso organismo com o passar do tempo. Diminuindo assim as células ativas e atrofiando a perda da elasticidade tecidual. Tá? Então, após o momento que essas células não se renovam, nós começamos a ter um déficit no organismo. Esse déficit vai diretamente na questão da atrofia, como a gente falou, atrofia muscular, diminuição lá do músculo, e vai também na questão da elasticidade da pele, iniciando aí também um desgaste na questão da nossa pele, tá? E ainda nós podemos observar, como eu já falei, as células velhas morrem porque elas são programadas para isso, né? O nosso próprio corpo programa. Os genes das células programam um processo que, quando disparado, resulta na morte da célula. E esta morte programada, ela é chamada de apoptose, tá? Que justamente é o processo da morte da célula quando necessário ou quando chegou a hora, certo? Então, essa apoptose é um procedimento normal, é um procedimento fisiológico normal do nosso organismo. Que, como eu falei, é um tipo de suicídio da célula. E o envelhecimento da célula é um disparador. Então, assim, quando essa célula vai morrer, a gente não sabe. A própria célula, ela cria essa capacidade, né, de justamente ir se desgastando e saber o ponto certo, a hora certa de morrer, de se suicidar. As células elas podem também ser danificadas por outras substâncias, certo? Essas substâncias podem ser por meio de medicamentos, tá? Por meio de drogas, certo? A ingestão de medicamento é uma droga, mas drogas ilícitas, tá? E também por meio de quimioterapias, radioterapias, tá? Então isso pode ocorrer o desgaste das células e acabar matando as células. E a questão do envelhecimento dos órgãos, né, de outros órgãos do corpo, é importante a gente analisar que os órgãos eles funcionam bem, dependendo de quantas células, né, funcionam bem também. Então, se lá no órgão tem alguma célula que não está funcionando normalmente, então o órgão vai sofrer com isso. Então, necessariamente, o órgão também não vai funcionar como deveria. Tá? O número de células nos testículos, ovários, fígado e rins diminui acentuadamente conforme o corpo envelhece. Então, assim, essa diminuição das células nesses órgãos, né, nos testículos, nos ovários, no fígado e no rins, é normal. O corpo, ele consegue, como é que eu posso dizer, funcionar mesmo com essas perdas. Professora, mas a senhora disse que o órgão não funciona bem quando perde a célula. É por isso que quando o idoso, né, ele começa realmente ele chega na faixa etária de idoso, tipo 60 anos, os órgãos dele já não funcionam tão bem como o de uma pessoa mais jovem, certo? Não quer dizer que eles vão parar de funcionar, mas eles não vão funcionar com a excelência de uma pessoa jovem, certo? Então, eles funcionam de acordo com a fisiologia daquele corpo. Professor, e se ele vier a ter uma perda excessiva de células? Então, quando existe essa perda excessiva de células, isso quer dizer que está acontecendo um distúrbio que já deixa de ser fisiológico e ele passa a ser patológico. Ou seja, ele deixa de ser normal e passa a ser uma doença, provavelmente, tá? Então, a gente tem que investigar o porquê desse má funcionamento e o que está acarretando na morte ou desgaste dessas células daquele órgão. O que é muito comum, se a gente for analisar, são idosos que têm problema renal. Então, é muito comum o idoso ter problema renal. Por quê?
O rim, como a gente já falou, é um dos, né, que perde um número de células satisfatórias. E esse número de células, ele, como é que eu posso dizer, às vezes acarreta em um dano mais grave, e aí o idoso ele começa a ter esses problemas renais. Sem contar também que muitas vezes o idoso ele esquece de absorver muita água, que é importante, tá? Tá absorvendo muita água já para evitar um dano maior nesse órgão. Quando o número de células se torna muito baixo, o órgão pode não funcionar normalmente, como a gente falou, deixa de ser fisiológico e passa a ser patológico. Assim, a maior parte dos órgãos funciona pior com o envelhecimento. Ou seja, não vai funcionar normalmente como uma pessoa mais jovem. Porém, ele funciona adequadamente para aquela faixa etária. Até porque a questão do sistema, do funcionamento, ele também fica um pouco lento. Então, a gente vai ver mais para frente que na fisiologia, que realmente existe um retardo do funcionamento do corpo, né, da fisiologia do corpo de um idoso. E aí a gente vai iniciar observando a questão do envelhecimento do cérebro, tá? Do cérebro. A gente sempre cérebro. Do cérebro. Então, o cérebro, ele é um dos órgãos que tem assim, o menor número de perdas de células. Então, é por isso assim, por isso que eu disse, nem todo idoso ele é esquecido e nem todo idoso ele precisa apresentar um problema neurológico, tá? Por quê? Porque o cérebro dele vai funcionar perfeitamente. Então, a não ser que isso seja um distúrbio patológico, aí não vai funcionar normalmente. Mas em relação ao envelhecimento, o cérebro é o que menos perde com esse processo. Beleza? As perdas substanciais ocorrem principalmente em pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral ou que tem uma doença que cause a perda progressiva das células nervosas, que são doenças neurodegenerativas, tais como a doença de Alzheimer ou a doença de Parkinson. Então, como eu falei para vocês, as perdas naturais, fisiológicas do processo de envelhecimento são comuns. Certo? Então, ele vai ter uma perda mínima lá no cérebro. Mas caso ele venha a ter alguma patologia associada, uma dessas que a gente citou, a questão de um acidente vascular. Então, o acidente vascular, ele afeta de forma realmente... Tem acidentes que são, tipo, leves, certo? Mas tem acidentes que são mais severos e aí realmente danifica muito a questão cerebral. E trazendo outros também, outros danos à vida e à questão da rotina do indivíduo, do idoso. E quando a gente relaciona a outras doenças degenerativas, neurodegenerativas, são doenças que, com o passar do tempo, elas vão se agravando. Então, a perda lá cerebral não é relacionada à fisiologia, e sim à patologia que o idoso apresenta. Na questão da pele, tecidos subcutâneos, então assim, aparentemente eu falei que os primeiros sinais, né, é na questão do músculo esquelético, né, relacionada aos músculos, né, a questão do esqueleto, porém, e dos olhos. Porém, a pele, né, varia muito, tem uma variabilização, né, em relação a esse processo de envelhecimento. Tem idosos que apresentam com facilidade maior, né, o tipo de pele realmente associada que você olha e diz assim, isso é uma pele do idoso, que a gente vai ver aqui as características. E tem pessoas que não apresentam essa pele tão facilmente. Então, pessoas da pele clara, né, infelizmente, elas têm uma tendência maior a apresentar esse desgaste, certo? Dos tecidos subcutâneos. Já a pessoa mais morena, ela demora mais um pouco a apresentar esses sinais. Não quer dizer que ela não vá apresentar, apresenta. Porém, pode ser em faixas etárias diferentes. Por exemplo, às vezes uma pessoa morena apresenta, sei lá, com 70 anos. Aí já uma pessoa mais branca, de pele mais branca, ela apresenta já com 60, né? Com seus 50 e poucos anos, às vezes nem chegou ainda na fase considerada a terceira idade, e ela já apresenta, certo? Então, por isso que é bom a gente analisar. E a pele de idoso, ela tende a ficar bem mais fina. Lembra que a gente falou também que ele começa a perder aí a elasticidade.
Então, a pele, ela perde essa elasticidade que nós temos, né? De puxar assim, o tecidozinho volta facilmente. Então, ela perde essa elasticidade, ela fica mais seca, né? E necessariamente também, além dela ficar seca, ela também fica bem enrugada. Então, assim, essas rugas já são relacionadas também à diminuição, né, de colágeno na pele. Como eu disse para vocês, não tem uma faixa etária determinada para que vai surgir essas pregas subcutâneas. Isso vai muito da fisiologia do idoso. Entretanto, a exposição à luz do sol ao longo dos anos contribui para o enrugamento e para fazer com que a pele fique áspera e manchada. Como eu falei para vocês, o ambiente influencia muito nesse processo de envelhecimento, né? E no envelhecimento dos órgãos também. A pele é um deles que sofre com esse dano da exposição. Então, quem está mais exposto ao sol tende a apresentar, né, algumas manchas devido a esse contato, tá bom? E aí, em relação, eu não sei se eu coloquei, mas em relação também a esse ressecamento, a gente vai falar agora, tem que se ter muito cuidado com a pele do idoso. Então, quando a gente é jovem, a gente gosta de comprar cremes, né, de passar cremes, hidratantes, tudo para tratar a pele, para evitar envelhecer. Quando chega na fase idosa, às vezes a gente esquece um pouquinho que o idoso ele também precisa se cuidar. E é muito mais importante, por quê? Porque ele deixa de produzir esse colágeno na pele e a tendência dele a ressecar, a criar pregas, a pele ficar fina é bem maior do que a uma pessoa jovem, tá? Então, a pele, ela muda principalmente porque o colágeno, que é um tecido duro e fibroso, ele deixa, né, de ser produzido e deixa a pele, que ele é quem deixa a pele firme e forte. E aí, quando diminui essa sua produção de colágeno, a pele começa, né, a cair, a ficar aquelas pelanquinhas, como a gente chama. E a elastina também, que deixa a pele mais flexível, né? Eles se alteram quimicamente e se tornam menos flexíveis. Isso é uma questão fisiológica natural. Isso vai acontecer. Com a diminuição do colágeno e elastina, a pele se rasga mais facilmente. Como eu falei para vocês, a pele ela deixa de ser firme, começa a criar prega, aí se torna bem mais fina. Essa pele fina, pessoal, qualquer toque, certo? Qualquer toque, ela rasga, né, de uma forma e cria justamente essa feridinha, tá? Ah, professora, isso não acontece não, acontece. Tem uns casos que a pele fica tão fina, que o idoso, ele se rasga com o próprio lençol, tá? Ele se cobre e aí acaba se rasgando com o próprio lençol. Então, é importante que a gente hidrate muito essa pele para evitar de acontecer esses rasgões, essas complicações no idoso, certo? Então, a importância desse cuidado, né, com a pele. Lembrando que a gente ainda vai falar também, né, da questão justamente fisiológica, mas aí lembrando de sempre estar hidratando essa pele desse idoso para evitar que justamente aconteça nesses ferimentos. Orientar a família, né, a utilizar óleos. Eu também vou mostrar para vocês qual o óleo mais indicado nesses casos, né, dessas peles bem finas, ressecadas. E aí tá sempre atento a esses cuidados, porque esse acontecimento é fisiológico, isso vai acontecer, mas a gente pode prevenir pelo menos essa questão dos ferimentos. Na questão muscular, né, como eu falei para vocês, existe uma perda satisfatória dos músculos, então ela é uma perda de 25 a 30% da massa muscular do idoso. A redução dos níveis de hormônio do crescimento e de testosterona que estimulam o desenvolvimento muscular. Então, também existe aí uma diminuição, uma redução desses níveis, acarretando aí, muitas vezes, né, na questão da diminuição da função motora desse indivíduo, desse idoso.
A distribuição da gordura também muda, mudando a forma do torso, do tronco, ou seja, o tronco, né, do idoso, ele tende muitas vezes a o quê? A diminuir, ele tende a encurvar, certo? A curvar, fazer essa curvatura, né, principalmente aonde? Na região aqui, né, ó, vertebral, tá certo? Nós vamos ver também, nós vamos falar um pouquinho da questão desse espaçamento das vértebras, acho que até mais para frente um pouquinho. Então, existe essa alteração no tronco. O exercício físico regular para fortalecer os músculos pode superar parcialmente ou retardar significativamente a perda de massa muscular e da força. Como eu disse para vocês, a mobilidade, né, do indivíduo pode ser prejudicada devido a essa diminuição, essa perda muscular, essa perda de hormônios que influenciam o desenvolvimento muscular. Então, isso pode acarretar na questão da função motora desse idoso. O mais indicado é o exercício físico regular, fazendo com que ele fortaleça os músculos, pode separar parcialmente ou retardar também significativamente a perda da massa muscular e da força. Né? Quando o idoso ele pratica um exercício físico, faz com que ele diminua, né, ou pelo menos retarde esse processo de envelhecimento, esse processo de perda muscular, a diminuição da produção de hormônio, enfim. O idoso ele tende a perder menos a questão da função motora, caso ele pratique exercício físico. Por volta aí dos 75 anos de idade, a porcentagem de gordura corporal praticamente dobra se comparando com o que dura a vida adulta. Ou seja, geralmente quando o idoso ele começa a perder músculo, ele começa a ganhar massa, ganhar gordura, tá? Então, idosos obesos, a gente tem que ficar atento a isso. Esses idosos obesos, eles tendem a diminuir também a mobilidade deles, a prejudicar as atividades que eles realizam diariamente. Então, é importante orientar os idosos que, pronto, o mais difícil na vida é fazer um idoso, né, ingerir uma quantidade menos, por exemplo, de comida. Né, porque eles têm, não, eu já sou fraco, eu vou ficar fraco se eu não comer. Mas quando o idoso ele come de uma forma balanceada, de uma forma adequada, faz com que ele não engorde, né? Que ele ganhe essa gordura excessiva, que essa gordura dobre, e aí não prejudica tanto a qualidade de vida do mesmo, certo? Principalmente no desenvolvimento de atividades. A gordura corporal pode aumentar o risco de problemas de saúde, como, por exemplo, diabetes, a hipertensão, que é comum, né, também com o aumentar da idade, né, eles venham a desenvolver esses problemas. Sem contar também que o histórico familiar conta muito, né? Mas aí, geralmente, o idoso, a gente pode... professora, mas eu conheço o idoso que não tem ninguém na família hipertenso, nem era diabético, e o idoso hoje é. Porque quando a gente fala que o idoso ele perde massa muscular e ganha gordura, o que acontece? Esse idoso ele pode adquirir, por exemplo, um diabetes tipo o quê? Tipo 2, que é um diabetes que é o quê? Adquirido por meio de má alimentação, né? Por meio de outros estilos de vida. E aí, a gordura corporal pode aumentar o risco de problemas de saúde, como eu já falei, relacionados à hipertensão, porque tem idosos que gostam de ingerir muito sal, certo? Professora, mas a hipertensão só dá de sal? Não, certo? Mas é um dos desencadeamentos. Por quê? Justamente a hipertensão é o aumento de sódio na corrente sanguínea. Então, a corrente começa a absorver muito sódio ali e aí acarreta aí nesse aumento da pressão arterial. Por isso, é bom orientar, tá? E evitar de estar tomando aí fármacos, para poder justamente ele ter uma qualidade de vida mais satisfatória. Quando a gente fala da questão óssea, né, das articulações, os ossos eles tendem a se tornar menos densos, particularmente porque eles contêm menos cálcio.
né, que é o que justamente dá a força ao quê? Ao osso. Então, esse cálcio que ele perde, nós vamos até falar um pouquinho mais na frente dos problemas que causam. Por isso que é importante o idoso ingerir aí, né, bastante cálcio, observar se essa perda está sendo uma perda não tão satisfatória, certo? Porque se tiver muito grande essa perda de cálcio, o ideal é entrar justamente com um reforçozinho, né, que aí já seria uma vitamina, tá? E aí o idoso está sempre observando essa questão. Então, quando o idoso ele começar a perder aí um pouquinho, aumentar essa perda de mobilidade, essa perda de vontade de andar, sem coragem, o idoso ficar sem coragem, então a gente tem que avaliar tudo, até a questão do cálcio, certo? A perda moderada de densidade óssea é denominada, então quando ele perde uma quantidade que não é tão grave, né, de cálcio aí, essa densidade no osso, quando ele perde, quando tem essa diminuição de forma moderada, nós denominamos do processo de osteopenia. A osteopenia, né, cadê? A osteopenia é uma diminuição moderada. Então, assim, aqui já é outra coisa. Mas aí é uma diminuição moderada. Professor, isso é patológico, né? Não, essa osteopenia de forma moderada não se caracteriza como uma coisa patológica. A que se caracteriza como realmente uma perda patológica, aí justamente é o quê? Quando essa perda se torna grave, e aí nós denominamos de osteoporose, que aí os ossos eles ficam o quê? Fracos, certo? Qualquer coisinha ocorre o quê? A fratura desse osso, ocorre a quebrada desse osso. Então é comum idosos, né, terem essa perda dessa densidade de forma satisfatória. Estando leve, fisiológico, estando moderada, tem que ficar investigando. E grave, a gente já caracteriza como uma patologia chamada osteoporose. As mudanças nas vértebras, que a gente falou, no alto da coluna, inclinam a cabeça para frente. Então, vamos lá dar uma analisadazinha nas vértebras, né? Então, essas vértebrazinhas, principalmente as vértebras iniciais, o que acontece? Elas começam a ter uns afastamentos, que até vai falar mais para frente, tá? E aí, quando isso começa a acontecer fisiologicamente, a cabeça do idoso, ele começa a inclinar, vou nem derrubar o boneco, ele começa a inclinar, certo? Inclinando, tá? E aí, as costas, eles começam a criar geralmente aquelas protuberânciazinhas, né? Começam a aumentar um pouco a questão da coluna vertebral. As vértebras, elas se tornam menos densas e as almofadas dos tecidos, dos discozinhos, tá? Dos discos, entre elas perdem líquido e se tornam mais finas, tornando a coluna mais curta. Lembra que eu falei, né, que ocorre esse espaçamento, geralmente, cabecinha para frente, aí a protuberância na coluna, fazendo com que essa de baixo, para compensar esse afastamento, ela encolhe. Então, aí a coluna, ela começa a diminuir. Pode acontecer isso, a coluna ficar mais curta. E por isso que existe a questão da perda da estatura. Como eu falei para vocês, tem idoso que ele diminui, né? Se isso acontecer, alguns idosos acontece de forma leve, outros idosos acontece de forma mais complexa. E aí pode acarretar nesse dano da perda de estatura. Os ligamentos que ligam as articulações e os tendões, que ligam os músculos aos ossos, tendem a se tornar menos elásticas, fazendo com que as pessoas sintam as articulações apertadas ou rígidas. Por exemplo, pronto, igual um punho de uma rede, né? Quando está precisando de um óleozinho. Então, do mesmo jeito, muitas vezes é um idoso. Se mexeu, vai se abaixar. Aí já bota logo a mão nas costas, né? Eita, o idoso levantou de uma vez, né? Isso quer dizer que acontece muito também em pessoas adultas novas, né? Mas no idoso isso tem uma frequência maior, tá? Então, é normal, isso é normal. Agora, quando isso começa a aumentar a frequência desse acontecimento, aí sim, a gente tem que dar uma analisada.
Assim, a maior parte das pessoas se tornam menos flexíveis. Por isso que eu disse, é difícil o idoso ele conseguir, baixei, levantei rápido, tá? Então, é difícil conseguir fazer esses movimentos do mesmo jeito que a gente. Levanta o braço bem normal, puxa a perna, né? Então, isso é bem mais difícil do que um jovem, né, como eu, conseguir fazer esses movimentos, essas flexões, tá? Sendo assim, pessoal, isso é a minha garganta um pouquinho seca, não é coronavírus não, tá? Sendo assim, é importante frisar que ocorre, né, uma diminuição da mobilidade de diversas articulações, diminuição da distância entre os discos, né, como eu disse para vocês. Às vezes ocorre um espaçamento das vértebras e a diminuição entre os discos da coluna vertebral, que não tem como a gente mostrar direitinho. Diminuição da dimensão da caixa torácica, né, diminui. A perda de cálcio, diminuindo aí a força do idoso, então isso é importante a gente frisar, essa questãozinha. A diminuição do funcionamento locomotor e os problemas de equilíbrio, maior incidência de fratura. Então, sempre que a gente falar da população idosa, a gente vai estar falando aí dos riscos, das quedas. Então, o maior índice, geralmente, né, de acamados, de idosos acamados, geralmente ou por questão pós um AVE, ou por questão, muitas vezes, de problema, né, ósseo, osteoporose que foi se danificando, ou então, geralmente, por meio de quedas, que aí deixa ele inativo. Muitas vezes, geralmente, essas quedas são de quê? Fratura de fêmur, como mostra na outra imagenzinha, a fratura de fêmur. Então, geralmente, acontece muito isso em idosos que tem um risco maior a cair, principalmente os que moram sozinhos, certo? As alterações na visão. Então, é normal ter alterações, né, na visão. E como a gente faz? O idoso, ele, com o passar do tempo, né, que a faixa etária vai aumentando, ele tende a não enxergar direito. É normal, professora? Né? Não enxergar 100%. Porém, né, o idoso que não enxerga, aí já são problemas patológicos, tá? Então, o que é normal? É normal o acúmulo de lipídios em volta do olho. O que é lipídio? Gordura, tá? Então, é normal esse acúmulozinho, de gordura ao redor do olho, tá? Em volta do olho. E também é normal esse arcozinho esbranquiçado, ao redor aqui da pupilazinha, é normal. Esse aí nós chamamos de arco sênio, certo? Que é um arco esbranquiçado, tá? E pronto, uma alteração que aí a gente já caracteriza como alteração alteração que não é fisiológica, ela se torna patológica, que é a famosa catarata. Então, a maioria dos idosos, eles têm essa catarata, tá? Desenvolvem ela, que é o espaçamento e menor permeabilidade do cristalino, que resulta na visão turva, que é justamente o cristalino do olho, aquele olhinho quando brilha assim, né? Ela é uma lubrificação que tem, que evita, que faz com que a gente enxergue bem. Então, o idoso, ele começa a perder esse cristalino do olho, e aí resultando em um quê? Em como se, ele enxerga como se ele visse uma... como é que eu posso dizer, uma nuvem, né, alguma coisa atrapalhando a visão de forma não grave, muitas vezes bem fininha mesmo, uma camada, aquela visãozinha meia turva, mas geralmente é em decorrência da catarata, tá? Porque tem idosos que enxergam perfeitamente, né? Diminuição do tamanho da pupila, causando aí menor capacidade para leitura, né? Tem idoso que tem que encostar bem ou afastar, então ele fica meio complicado para conseguir ler. O desconforto da luz, então claridade, geralmente o idoso ele tende a ficar um pouco, né, desorientado com muita claridade, porque justamente é uma fisiologia que é uma defesa para o idoso, aquele excesso de claridade. Está mais propício à questão das quedas, por muitas vezes não enxergar tão bem, né?
Colisões em dificuldade em manusear objetos pequenos, então muitas vezes ele está pegando um objeto e aí ele não enxerga direito quando o objeto é pequenininho. Vamos lá. Para aqueles alfinetezinhos, muitas vezes não é tão pequeno, mas para o idoso às vezes ele fica um pouco complicado. Principalmente se cair no chão, né? Às vezes ele não enxerga direito onde está. Uma tarraxa de um brincar, a gente vê bem nitidamente assim no chão. Já o idoso não consegue enxergar direitinho, tá? Então isso é importante. Por quê? Porque ocorre essa alteração na visão do idoso. E nós temos dois processos, que são processos patológicos, tá? Que também acontecem na visão do idoso, certo? Quais são esses processos? Nós chamamos de entrópio e ectrópio, tá? Esses dois processos são alterações justamente na pálpebra, certo? O entrópio, como o próprio nome já diz, dentro. Tá? É uma doença que a pálpebra se dobra para dentro de forma invertida. Podem observar aqui, né, que ela entra. Então, professora, e os cílios? Né? O que acontece com os cílios? Ele entra também? Entra. Tá? E aí o que acontece? Quando o cílio ele entra, ele começa a causar uma irritação no globo ocular. Então, geralmente tende a ficar com o olhozinho bem avermelhado e aí ocorre essa alteração. O ectrópio, né, é uma doença que a pálpebra ela se dobra para fora de forma invertida, ou seja, bem para fora ela abre a pálpebra, em vez de entrar, ela abre, certo? Qual é a diferença dos dois? Qual é o risco maior? Todos os dois, né, incomoda muito a visão. Porém, né, a ectropia ela tem um risco maiorzinho em relação a infecções, que geralmente podem acarretar infecções ocular bem mais fácil do que o distúrbio da entropia, certo? E aí, nós vamos para a questão da audição, tá? A audição, existem inúmeras alterações. Então, mas tem gente jovem que também tem distúrbio na questão da audição, né? É comum também. A do idoso é natural, certo? Uma diminuição. Então, o idoso não ouve bem, porque ele não quer, ele só ouve o que ele quer. Na verdade, não. Existe uma diminuição justamente dessa audição no idoso, tá? Então, o aumento do volume da fala do cliente, tendência a virar a cabeça, né, para onde ele está ouvindo, então para onde a pessoa está falando, geralmente ele vira a cabeça. Já aumenta a fala em decorrência dessa dificuldade de ouvir. Pedir para repetir muitas vezes o que foi dito, né? Então, não é que ele apenas não entendeu, né? Porque ele não ouviu direito, nitidamente. O tímpano, ele torna-se mais espesso e o acúmulo de cerume também aumenta, formando aí uns tampões, evitando o idoso a ouvir nitidamente. Pode acontecer muito ressecamento, certo, de cerume em idoso, e aí muitas vezes, eu tô moco, às vezes é justamente por conta desse acúmulo de cerume, certo? Peraí que eu me perdi. Respostas incorretas podem acontecer por ele não ouvir direitinho, tá? Pode isolar-se demonstrando pouca atenção, ficar frustrado com raiva e deprimido, justamente porque ele não está ouvindo direito. Então isso pode acontecer, isso é natural acontecer. A maioria dos idosos diz assim, fulano tá muito ranzinza, é um idoso, mas ele é um idoso ranzinza. Às vezes, pessoal, não é porque ele queira, é muitas vezes pelo fato das alterações fisiológicas anatômicas que está acontecendo com ele. E aí, muitas vezes, a gente não entende, né? Mas aí pode acontecer justamente isso. Se o idoso se isola, chegue para ele, pergunte, tente conversar, que idoso gosta de conversar. Raramente, a não ser quando ele esteja apresentando algum distúrbio mental, que ele não consegue aí se socializar, né? A ausência de resposta a um ruído alto, então por isso que a gente orienta muito que o idoso ele não fique em casa sozinho, porque muitas vezes acontece alguma coisa,
um chiado, que é já um alarme para algum fato que vai acontecer, o idoso não ouve, também não tem reação. O olfato e o paladar, o que é que ocorre? Né? Ocorre uma diminuição do paladar, maior reflexo nauseativo, ou seja, geralmente ele tende a ter muita vontade de vomitar, muitas náuseas, certo? Um aumento do tamanho do nariz e do número de pelos, né? Um aumentozinho do nariz é normal no idoso, orelha e nariz é normal no idoso. Incapacidade de perceber odores, o que leva à diminuição do apetite, menor produção de saliva, tá? Gengivas mais finas, diminuição a capacidade de suportar a pressão de uma prótese dentária. E os dentes tendem a separar-se e frequentemente ter a perda progressiva. Quando a gente fala na questão, pessoal, principalmente da prótese dentária, vale ressaltar aqui, idosos hospitalizados, o indicado é que ele bote a prótese só para se alimentar, né? Evitando aí, muitas vezes, uma complicação e ele está com a prótese. Em domicílio, o ideal é que o idoso ele passe, né, o dia com a prótese, mas à noite, segundo uma minha colega dentista, à noite, o ideal é que ele retire a prótese, faça a higienização da prótese, também fazer a higienização da prótese após as refeições, certo? E também da gengiva. E aí retire essa prótese e aí coloque essa prótese em um copozinho com água e pode colocar também 3 gotinhas de água sanitária, tá? 2 a 3 gotinhas de água sanitária e deixa lá, mas quando tirar vai ficar com gosto. Aí a gente vai falar isso na higiene, nos cuidados de higiene, certo? E aí, pessoal, a gente finaliza essa aula, né, com uma mensagenzinha. Que você, quando idoso, viva uma vida longa, mas que nunca fique velho, tá? Então, vai ter um exercício dessa aula também, que vai ser enviado para o e-mail de vocês. Vocês vão me devolver essa atividade, né, respondida também por e-mail, certo? E aí, para contabilizar na nota final de vocês, tá certo? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.